Olá, alunos do quarto ano. Hoje vamos fazer a correção da página 31 até a página 34 do nosso livro de história, ok? Aqui nessa página 31, eu acho que eu já fiz a correção em outro vídeo, mas vamos corrigir novamente, né? O que aconteceu aqui? Aqui nós estamos buscando palavras, né, do nosso vocabulário que usamos hoje em dia, mas que tem uma origem o quê? Uma origem africana, né? Uma origem que não foi retirada da nossa língua tupi-guarani, né? Não eram os índios que falavam. Então nós temos essa migração das palavras também. Então, ó, em alguns lugares é chamado menino, garoto ou piá. A palavra começa com a letra M e tem 7 letras. Moleque, ok? Fizeram a correção, né? Soneca curta, por pouco tempo. A palavra começa com a letra C e tem 7 letras. Descobriram aí? Chocalho. Muito bem. Afago. Carinho na cabeça. A palavra rima com boné e tem 6 letras. Quem não gosta de um afago, né? Quem não gosta de um cafuné, aquele carinho na cabeça da mamãe? E agora vamos falar sobre essa mão de obra e imigração. Como é que foi, né? Nós já sabemos que nossos primeiros habitantes, os índios que já estavam aqui, e aí nós tivemos a chegada dos portugueses, que foram os primeiros que chegaram aqui em nossas terras e descobriram que nós tínhamos essas riquezas, que nós tínhamos terras férteis, e aí nós começamos a ter precisadamente mão de obra. Né? Por quê? Eles começaram a plantar, eles começaram a cuidar de animais, eles começaram a trazer de outros países animais. Vocês sabiam que o café, ele não era encontrado aqui no Brasil, ele foi trazido, e aí assim eles começaram a plantação de café. Outros animais também que não são de origem, né, brasileiras, eram trazidos, e aqui a gente foi começando a ter esses novos hábitos e cultivando essas novas sementes que eram trazidos por imigrantes. E sendo assim, a gente precisava de quê? De uma mão de obra, de pessoas para trabalhar. E muitas das vezes os índios que aqui estavam presentes se recusavam e não tinha a capacidade para trabalhar nessas lavouras. Então eles foram fazendo o quê? Foram fazendo essas mão de obra, foram buscando em outros países pessoas para trabalhar, né? Nós temos aquela questão que a gente trabalhou da migração forçada, que a gente buscava os africanos, os negros escravizava para trabalhar na lavoura, né? E nós tínhamos outros também que vinham com proposta de empregos mirambulosos, né? Achavam que aqui iam trabalhar, iam receber muito bem, porque as terras eram férteis. Pessoas que tinham um pouco mais de estudo, que saberiam trabalhar, né, um pouco melhor nessas lavouras, sabia como plantar, como cultivar. E aí eles vinham em busca de novos empregos, eles faziam essa migração. E será que acontecia, né, quando eles chegavam aqui? E aqui a gente vê, ó, que aí, sendo assim, tivemos muitas revistas aqui no Brasil que era escrita em vários idiomas. Aqui nós vemos uma plantação de abacaxi, né? Aqui é tipo um convite de emprego, um cartaz, né? Chamando as pessoas para trabalharem. E aí, ó, vamos lá para a nossa próxima página. Observe a página 32. Observe esta reprodução de uma obra de Rafaelo Gamboge. E aí, o que nós podemos observar, né? O que nós temos? Lá ao fundo nós vemos o quê? Navios grandes, de grande portes, que se atracavam mais ao fundo e não chegavam tão próximo, né? Então eles usavam esses navios menores, eles soltavam lá, pegaram os navios e vinham até mais à beira, né? Ou vice-versa, eles saíam daqui, entravam nesse e iam para o maior. E o que nós temos aqui? Malas, né? Muitas malas. E a vestimenta?
Por essas vestimentas vocês conseguem identificar se são pessoas de origem brasileira, se são os nossos índios nativos ou se são outros, né? Pelas vestimentas a gente observa que não eram brasileiros, não eram os índios que já estavam. Então eles estão em outro país, né? Eles vão fazer essa migração, né? A gente observa que seria uma migração porque temos mala, os portos, como era feita essas migrações por longas viagens, né? Longas viagens nesses navios para poder chegar. E eles iam em busca de quê? De empregos, né? Então vamos lá. O que foi representado nessa obra? Famílias reunidas à beira-mar, com navios e barcos ao fundo. Se você não respondeu exatamente essa questão, exatamente do jeito que está aqui, famílias reunidas à beira-mar, com navios e barco ao fundo, não tem problema. Você só tem que saber o quê? Que realmente aqui nós vemos o quê? Nós vemos pessoas se preparando, né, para pegar um barco, para fazer uma migração. A gente pode ver que de repente eles estão se despedindo, né, dando uns abraços. Que elementos da imagem indicam se tratar de uma cena de migração? Igual eu acabei de falar, o porto, os barcos, as bagagens e as pessoas, né? Isso tudo a gente sabe, né? Igual eu falei, a gente também sabe, de repente, que é uma imigração, porque não são pessoas nativas do Brasil, né? A gente vê pela vestimenta, tá certo? Após chegarem ao Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram? E aí? Eles vinham em busca de emprego. E será que tinha? Como é que era esse emprego? Quando eles chegavam aqui no Brasil, os imigrantes, eles estavam muito endividados, porque eles tinham que pagar, né? Eles pagavam esse translado do país de onde ele mora até onde eles iriam trabalhar. Eles não recebiam essas terras prometidas. Eles trabalhavam para quem? Para os fazendeiros. E ganhavam muito pouco. Naquela época, era uma imigração, não que essa imigração era forçada, igual a imigração dos negros, dos africanos, que a gente usava como mão de obra escrava. Essa imigração, eles vinham em busca, né? Quando chegavam aqui, não encontravam nada, né? Como a gente observasse um anúncio de emprego no jornal, e aí a gente se interessasse e chegasse lá, não era bem aquilo, né? Esse era o tipo daquela imigração antigamente. Chegavam lá, eles tinham que trabalhar muito, ganhavam pouco e não conseguiam pagar nem essa dívida, né? Essa passagem. Então era isso que eles enfrentavam. Página 33. Após estudar a respeito das migrações no passado e da atualidade, faça o que se pede. Utilize a tabela a seguir para listar os motivos da imigração no passado e atualmente. E aí, no passado, o que eles buscavam? Por que eles migravam? Por alimentos, né? Essa aqui, ó, alimentos, aqueles primeiros lá que a gente viu no início lá do capítulo de história, que é as migrações no passado, né? Os primeiros movimentos dos homens da caverna, tá lá na página 22, 23, né? Que eles se habitavam no lugar e quando acabava a alimentação dali, eles procuravam outro lugar. Então, aquela primeira migração lá no passado, na época das cavernas, era referente ao quê? A alimentação. Eles migravam de acordo com os alimentos. Depois a gente estudou um pouco sobre a migração do clima, né? Teve um local que congelou. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso? Lá na página 25, que foi o Estreito de Bering, que teve um congelamento e aí eles fizeram novas migrações para outros locais. Então, e essa migração do passado aqui, ó, busca por riquezas, né? Eles já faziam grandes navegações buscando riqueza. Os portugueses já iam para as Índias buscar as ervas, os ouros. E foi assim que eles estudaram e descobriram o Brasil, que nós também tínhamos riqueza. Então, essas eram as migrações. Eles
Eles migravam em busca de água limpa, de água potável. Eles migravam por causa dos desastres naturais, né? Esses desastres naturais, hoje em dia, a gente também tem, né? Aquelas pessoas lá no Rio, onde eu morava, lá no Rio tinha muitos desastres naturais. E aí a gente tinha que sair de uma casa para ir para outra, porque aquela casa muitas das vezes desabava, né? E as migrações atuais, hoje em dia? Hoje em dia, por que a maioria das pessoas fazem essas migrações? Elas buscam estudo, elas buscam trabalho, essa questão do desastre natural, né? Que eles moram numa casa e pode ocorrer períodos de chuva, pode acontecer um desastre, então eles ficam sem onde morar e migram para outros estados, perto de alguma familiar mais próximo. Eles podem buscar também refúgio, né? O refúgio são esses países que vivem em guerra, os países que vivem em conflito, e aí as pessoas fogem do seu país natal e buscam outros países, outros lugares para morar, para buscar este refúgio, ok? Vamos para a próxima. Cite uma semelhança entre as migrações da atualidade e as migrações do passado. Vamos lá. Tanto no passado quanto na atualidade, o objetivo das pessoas era buscar maneiras melhores de viver, né? Todo mundo quer sempre o melhor, tanto antigamente quanto hoje em dia. A gente quer sempre buscar o quê? Uma melhor condição de vida, né? A gente quer sempre buscar o que é bom para nós. Então, a gente busca sempre viver em melhores condições de vida e, de repente, fugir desses desastres naturais. Alguns motivos atuais não correspondem ao do passado, né? Antigamente, eles não buscavam aqui no Brasil um estudo, eles não buscavam o estudo, não buscavam tanto o refúgio. Eles buscavam mesmo a situação de trabalho, melhores condições de vida. 2. Há semelhanças entre as imigrações dos primeiros europeus, portugueses, holandeses e franceses, e as emigrações de alguns brasileiros? E aí, vocês acham que há algumas semelhanças? Os europeus, que são esses os portugueses, holandeses e os franceses, que foram os primeiros povos a chegarem no Brasil, eles migravam para o Brasil com o quê? Qual era o buscar que eles buscavam aqui no Brasil? Eles tinham promessas de quê? De enriquecimento, de terras, né? Eles descobriram que era muito vasto, que o nosso território era muito grande e que eles queriam terras para viver melhor. Muitos brasileiros emigraram em busca de melhores condições de vida, trabalho e estudo, entre outros. Portanto, alguns, como no passado, buscam enriquecimento. Entretanto, há outros motivos se comparado com aqueles do passado, né? Como é que era? Antigamente eles vinham buscar esse enriquecimento. E hoje em dia, quando a gente sai do Brasil para outro lugar, o que a gente vai buscar, né? A gente vai buscar novos estudos, novas condições de trabalho, né? Conhecer novas culturas. O que acontece quando a gente faz essa migração atualmente, né? Essa imigração que a gente deixa o Brasil e vai para outros lugares. A gente leva a nossa contribuição para aquele local e quando a gente chega lá, a gente aprende novas coisas também, né? Estudamos algumas influências culturais de diferentes grupos de imigrantes. Para recordar essa informação, leia o Mapa do Brasil Ilustrado na página 3 do material de apoio. Vocês pegaram lá o material de apoio de vocês? Descobriram quais são as influências culturais que a gente pesquisou, né? A gente pesquisou de vários, até aquela pesquisa que nós fizemos em sala, que o quarto ano apresentou
cada um era de um estado, e aí a gente demonstrou qual era a comida daquele local, qual era a cultura daquele local. Essa questão aí a gente vai ver isso, né? No mapa do Brasil, o que o Rio de Janeiro, qual era a cultura. Aí teve outro coleguinha que pesquisou do Belém, teve coleguinha que pesquisou de Rondônia, né? E ali a gente conheceu o quê? Diferentes culturas, né? De cada estado. E ali, conforme a gente aprende diferentes culturas de cada estado, a gente vê os nossos migrantes. A gente vê como o bacalhau, que o bacalhau veio de fora e hoje em dia a gente tem essa cultura de comer o bacalhau. Mas ele veio de quem? Ele veio dos portugueses. 4. Nossa última página. Os japoneses também imigraram para o Brasil e influenciaram nossa cultura. Zori, um calçado tradicional do Japão, inspirou a criação de um calçado popular no Brasil. E aí, vocês sabiam dessa? Usado por todas as idades e em todas as regiões do Brasil. Vocês sabiam que o nosso chinelo de dedo, que é a nossa Havaiana, que é a nossa Ipanema, ele foi inspirado nessa cultura japonesa que lá eles chamam de Zori? Legal, né? O espaço a seguir elabora uma colagem com revistas e jornais para representar o calçado. Aqui vocês colocaram as Havaianas aí, as Ipanemas, vários calçados. Muito bem, vou receber a correção de vocês as fotos. As diferenças culturais entre os imigrantes precisam ser respeitadas. Você concorda com essa afirmação? Por que você concorda? Por que a gente deve respeitar? Em primeiro lugar, a gente sempre trabalha a questão do respeito, né? Que todo mundo merece respeito, independente de cor, de religião, né? Todo ser humano, ele merece respeito. Então, você acha que os imigrantes, eles merecem ser respeitados? Claro, né? Os imigrantes, eles também devem ter respeitado. Eles também têm muitas coisas a nos oferecer, né? Eles vão trazer novas coisas pra gente e nós vamos ensinar coisas novas pra eles também. Nós aprendemos uma cultura diferente e eles aprendem a nossa cultura. E não podemos esquecer que, independente dele ser imigrante ou não, ele é um ser humano e ele merece respeito, né? Ele merece respeito e ele tem os seus direitos e ele tem os seus deveres, ok? Por hoje, a gente fica por aqui. Terminamos o nosso livro de história. Fazemos essa correção, tá? Ok, pessoal do 4º ano, para completar esse vídeo aqui, hoje eu vim fazer essa correção aqui e uns comentários sobre esta questão que está lá no nosso positivo 1 de avaliação. Nos períodos das grandes navegações, aconteceram inúmeras viagens sem volta. Os marinheiros portugueses enfrentavam ventos e tempestades violentas. A dificuldade de armazenar água potável, manter e processar os alimentos, evitar a contaminação por doenças diversas e muitos medos diferentes de monstros marinhos, ondas gigantes, naufrágio, etc. Mas a esperança de encontrar riquezas os animavam os espíritos dos navegantes. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, essas aí são aquelas grandes navegações, né? Quando eles fizeram a conquista aqui do nosso Brasil, né? E aí a gente tem aquela história lá, as grandes navegações em busca de novas riquezas, de novos locais. E aí as perguntas são: os marinheiros trouxeram para o Brasil muitas sementes, mudas de plantas e espécies de animais que não existiam aqui. Bom, esta questão é verdadeira mesmo, porque nós temos muitos alimentos e animais que não são nativos do Brasil, né? Que não estavam aqui, que os portugueses trouxeram nessas grandes navegações, né? Eles trouxeram a cana de açúcar, o café. Nos animais a gente tem o boi, a vaca. Isso tudo atualmente nós temos aqui no nosso Brasil, mas eles são
culturas trazidas de outros povos. No caso, os portugueses traziam nessas longas viagens para poderem sobreviver aqui na nossa terra. Então eles migravam os alimentos também, né? Outros alimentos, outros animais e sementes. Então esta alternativa aqui está corretíssima, certo? E aqui, ó, os portugueses não tinham ferramentas de navegação e chegaram aqui por acaso. Então, esta daqui é a resposta que está incorreta, né? E porque o enunciado pede o quê? O enunciado vai pedir o quê pra gente? Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Por que essa resposta está incorreta? Os portugueses, eles tinham ferramentas de navegação. Naquela época, eles já faziam grandes navegação. Eles tinham bússola, eles tinham cartas marítimas, eles já tinham. E aqui? Aqui é a grande questão, né, gente? Chegaram aqui por acaso. Será que é verdade mesmo que chegaram aqui por acaso? Existem várias vertentes, né? Várias histórias, né? Por acaso que a gente está numa aula de história. Então, há poucos, né, fomos descobrindo que eles não chegaram aqui por acaso. Que eles tinham certeza que aqui já havia terra. Eles estudavam os animais, quando eles já faziam as grandes navegações para a Índia em busca de outros países que eles iam fazendo essa colheita, eles observaram que por ali, naquele caminho, tinha muitos pássaros que voavam, e se os pássaros, eles estudaram aquelas aves locais, então eles imaginavam que ali já tinha uma terra, porque tinham pássaros, e se eles ficavam por ali, ele tinha um local para se procriar, local para comer. Então eles observaram os pássaros, eles já tinham quase certeza que já tinham alimentos ali, portanto que eles fizeram uma grande navegação, né? Vieram várias caravelas para fazer essa chegada aqui no nosso Brasil. Eles trouxeram grandes navegadores, já tinham feito vários estudos que garantiam que ali já tinha uma terra, entendeu? Então não foi por acaso. Eles já tinham feito vários estudos que garantiam que ali existia uma terra. Eles só não sabiam o que ela tinha para nos oferecer. Foi assim que chegou e descobriram nossos índios, que ali já moravam e tal. Então, esta resposta é a mais incorreta, porque aqui eles dizem que não tem ferramenta de navegação e eles tinham. E aqui eles dizem que eles chegaram aqui por acaso. E não foi por acaso, entendeu? E aqui, letra C. As tripulações, quando em terra, eram constantemente vítimas de doenças típicas de nossa terra, como a febre amarela. Então, esta daqui está corretíssima, né? Porque as viagens eram o quê? Era longa, era tumultuada, e a gente tinha várias doenças que eram transmissíveis, que eram difíceis de se cuidar, né? A viagem, a embarcação não era tipo assim, esses navios que a gente faz cruzeiro, tá vendo a diferença? Então isso aqui era uma viagem o quê? Uma viagem cansativa, longa, precária, né? E aí aqui a gente determinava várias doenças que hoje em dia nós já temos vacina, já temos estudos, só que naquela época não tinha. Então a resposta seria a letra B, né? Aqui a gente afirmou que eles não tinham, que chegaram aqui por acaso. E aqui na letra A, eu quero que vocês lembrem sempre que nós recebemos várias culturas de outros povos que chegaram aqui no nosso Brasil, né? Com sementes novas, com animais novos, e assim a gente foi construindo melhor nossa cidade até hoje, né? Nosso Brasil até hoje. Ok? Vamos fazer essa aqui também. A grande parte das terras do rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, era ocupada por grupo de índios cariris, que já moravam nelas
muito antes da chegada dos portugueses. Então, a gente já tinha quem aqui antes da chegada dos portugueses? Vários grupos de índios, né? Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariris, que lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras e construir fazendas. Não era isso que a maioria dos portugueses queriam vir no nosso Brasil? Eles queriam o quê? Explorar. Eles pensavam em explorar os índios, em explorar nossas riquezas, né? Eles viram que ali eles poderiam ter melhores condições de vida, né? E qual seria a alternativa correta? A Confederação dos Cariri mostra que os colonos e grupos indígenas se enfrentaram no processo de ocupação das terras no interior, porque os indígenas, eles não aceitaram ser escravos, em ser mandados. Eles colocavam ali que a terra era deles, que eles já estavam ali, né? Então, por aqui a gente vai ficar, tá? Só para tirar essas duvidazinhas para vocês estarem estudando para nossas avaliações online, tá ok? Beijos e até a nossa avaliação.